Você já parou para pensar como que vai ser a sua vida quando chegar a hora de você se aposentar? Fazendo o que você está fazendo hoje, chegando lá na frente, você vai conseguir viver bem? Você vai conseguir descansar depois de muitos anos trabalhando? Ou você vai ter que continuar ralando porque o dinheiro da aposentadoria não vai dar nem para pagar o aluguel? Eu sei que isso é um pouco distante quando a gente fala, de aposentadoria, às vezes a gente está falando aí de 30, 35 anos, mas hoje no Brasil, de acordo com o IBGE, mais de 23 milhões de aposentados já recebem o benefício do INSS, só que desse total, mais de 46% voltam a trabalhar. Sabe por quê? Porque simplesmente não dá para viver com o valor que o INSS paga. A aposentadoria mínima hoje no Brasil é de R$ 1.518. E o teto, que é o valor máximo que a pessoa pode receber depois de contribuir aí por 35 anos, é de R$ 8.157. Só que o que acontece com a maioria dos brasileiros? O brasileiro ele já ganha pouco e ele também vai sempre pulando de serviço em serviço. Então a maioria das pessoas acabam tendo contribuições irregulares. Então chega lá na frente, a pessoa não consegue nem se aposentar, ou se consegue se aposentar, a maioria acaba recebendo o valor mínimo. Agora pensa comigo o seguinte: quanto que custa o básico para viver hoje em dia? Eu moro aqui em São Paulo, eu sei que os números daqui são um pouco diferentes da maior parte do Brasil, só que se a gente pegar um exemplo, um apartamento simples aqui em São Paulo, um apartamento de 50 metros quadrados, dependendo da região, você vai pagar ali um aluguel entre 1.800 a R$ 2.500 por mês. Se for uma região melhorzinha, você vai pagar ali de 2.500 a 4.000. E isso eu tô falando só de aluguel, sem contar luz, água, condomínio, alimentação, transporte, plano de saúde, remédio. Ou seja, o aluguel já comeria toda a aposentadoria de qualquer pessoa. E eu nem tô falando aqui de muito luxo não, tá? Tô falando aqui do básico do básico. Então, eu sei que a aposentadoria às vezes é um assunto um pouco distante pra gente, né? Às vezes tem muita gente que assiste aqui que ainda tem 30, 35 anos, tem pessoas que nem começaram a trabalhar. Só que a verdade é o seguinte: se você depender apenas do INSS, você vai se aposentar pobre. Essa é a realidade. É chato de conversar isso aqui, é um tipo de vídeo também que não traz tanta visualização, mas a verdade precisa ser dita. Por isso, nesse vídeo a gente vai conversar um pouco mais sobre como você pode construir uma segunda fonte de renda sem ficar dependendo somente do INSS. Eu sei que tem muitos brasileiros que sabem sobre o risco do INSS, só que a maioria dos brasileiros, eles acabam indo por esse caminho por conta da cultura da dependência que a gente tem aqui no nosso país, onde dentro de casa, até dentro da escola, a maioria da população é ensinada que a única coisa que você deve fazer é você se esforçar para estudar, depois você se esforçar para arrumar um bom emprego, depois você se manter naquele emprego, ir contribuindo com o INSS. Você não precisa nem pensar muito nisso, que lá na frente vai dar tudo certo. Só que o que pouca gente para pensar é que esse método já não funciona mais. Com o envelhecimento da população e menos pessoas contribuindo, o sistema previdenciário ele vai ficando cada vez mais insustentável. Se a gente até pegar a quantidade de pessoas que estavam contribuindo para o INSS nos anos 80, o Brasil tinha praticamente 9 pessoas contribuindo para um aposentado recebendo. E o tempo foi passando. Hoje em dia, essa expectativa é que a partir de 2051 a gente tenha 64,4 beneficiários contra 57,2 contribuintes. Ou seja, em 25 anos a conta não fecha e o INSS se torna insustentável. Eu sei que falar de um plano de 30, 35 anos não traz muito senso de urgência para a maioria das pessoas, né? Porque é muito tempo, então as pessoas vão empurrando com a barriga. Só que a maioria das pessoas prefere não falar sobre isso, mas lá na frente a conta vai chegar do mesmo jeito, porque o tempo ele vai passar independente do que a gente está fazendo ou não. E se você estiver trabalhando, você vai passar 30, 35 anos contribuindo com o INSS, que é normal. Só que se você só seguir por esse caminho, quando finalmente chega a hora de você descansar, você vai descobrir que você vai ter que continuar trabalhando como basicamente 46% da população brasileira, sem receber nenhum mínimo para sobreviver. É por isso que é tão importante você se inscrever aqui nesse canal, você ativar o sininho de notificações, porque aqui eu trago de 2 a 3 vídeos semanais para ajudar você com seus investimentos. E nesse vídeo eu quero te mostrar um outro caminho que você não vai ficar dependente somente do governo, ou de uma reforma da Previdência, ou da sorte, ou de esperar 30
30 anos para você ter resultado com isso. Se você tem 10 reais aí agora, você já consegue investir em fundos imobiliários e depois de 30 dias você já passa a receber aluguéis mensalmente sem que você precise fazer mais nada por isso. Para quem me acompanha aqui já sabe de cor o que é um fundo imobiliário, como ele funciona, já aprendeu a analisar. Só que para você que às vezes clicou nesse vídeo pela primeira vez, um fundo imobiliário ele compra imóveis, esses imóveis são alugados por grandes empresas, essas empresas pagam aluguéis todos os meses e você recebe aluguel mensalmente referente às cotas do fundo que você comprou. Por que é tão interessante investir em fundos imobiliários pensando em renda mensal e também em aposentadoria? Porque é um tipo de investimento que enquanto você está trabalhando, enquanto você está tocando o seu negócio, ele está te gerando renda todos os meses sem você precisar gastar muito tempo com isso. E no final do mês você tem seu salário e também o aluguel dos fundos imobiliários que você investe. Eu comecei também investindo em fundos imobiliários há 5 anos atrás, fazendo a mesma coisa que eu estou falando aqui para vocês. Eu trabalhava no comércio no interior de São Paulo, não ganhava muito bem, só que eu fui investindo um pouco do que eu ganhava todos os meses e aos poucos eu fui construindo renda mensal. Então eu tinha o meu salário mais o acréscimo dos fundos imobiliários que eu ganhava. Depois eu saí do meu emprego, comecei a tocar o meu próprio negócio e mesmo assim eu continuei recebendo o aluguel dos meus fundos imobiliários mensalmente. Essa é a grande vantagem dos fundos imobiliários. Você não precisa ter muito conhecimento em imóveis, você não precisa passar um ano inteiro estudando, não precisa ter muito dinheiro e mesmo assim você vai receber aluguéis todos os meses. E o melhor, isento de imposto de renda. Para você ter uma noção de quanto dá para receber de aluguel com fundos imobiliários, eu trouxe essa tabelinha aqui que fica mais fácil de você entender quanto você consegue receber de fundos imobiliários dependendo do valor que você tem para investir. Mas vamos fazer aqui o seguinte, primeiro entra aí nesse site, ó, Calcula Net, para a gente calcular quanto você já contribui de INSS aí dependendo do seu salário. É só você colocar seu salário aqui que o site já faz esse cálculo. Vamos colocar aqui que você recebe aí R$3.500. Depois você recebe mais ou menos, você pode fazer o cálculo aqui, ó. O site já mostra pra gente que você contribui em média com R$313,41. Esse é o valor que já sai direto aí do seu pagamento para contribuição da sua aposentadoria. Então vamos colocar o nosso exemplo aqui, que ao ano você reinvestiria R$3.600 em fundos imobiliários. Eu coloquei aqui uma rentabilidade média de 12% ao ano, o que dá mais ou menos aí 1% ao mês, porque hoje a gente tem muitos fundos imobiliários pagando um excelente rendimento. E a gente também consegue até melhorar um pouco mais esse rendimento aqui, dependendo da carteira de investimentos. Mas o que eu quero mostrar aqui para você, ó? Se você passar o mesmo tempo que você contribui com a INSS investindo, você vai ter um resultado muito diferente. Por exemplo, aqui, investindo apenas R$300 por mês, em 20 anos, você teria R$259 mil de patrimônio, ou seja, esse dinheiro é seu, está nas cotas do fundo imobiliários que você investe, você pode fazer o que você quiser, só que você já construiu uma renda mensal de mais de R$2.500. E isso aqui é um exemplo como se você estivesse investindo somente R$300 por mês, sem você precisar parar de trabalhar, sem você precisar parar de tocar o seu negócio, apenas a construção de uma renda mensal que está vindo dos imóveis dos fundos que você investiu. Vamos pensar um pouquinho mais à frente aqui agora. Vamos simular aqui que você invista R$500 por mês. Então ao ano seria aqui R$6.000. Olha só a diferença de você investir, ao invés de 300, investir R$500. Lá na frente, você teria um patrimônio de R$432 mil e já teria construído uma renda mensal aqui de aproximadamente R$4.323. Lembrando mais uma vez, isso aqui é seu patrimônio. Você não está dependendo do governo, você não está dependendo de uma previdência, você não está dependendo de um INSS. Esse dinheiro é seu, está nas cotas dos fundos que você comprou. Se você quiser vender e pegar o dinheiro para você, você continua com o patrimônio, mas você tem uma renda mensal aqui todos os meses. Vamos um pouquinho mais longe aqui. Vamos supor que você investe aí R$2.000 por mês e fala, Lucas, eu já ganho um pouco mais de dinheiro, eu já consigo investir um pouco mais, então eu consigo fazer aportes mensais aí de R$2.000. Então ao ano você iria investir aqui 24 mil, só que você pode fazer depois com os valores que você quiser, tá? Mas olha a diferença de resultado. Aqui, depois de 20 anos, você teria R$1.729.258,62 e esse valor já poderia estar
rendendo para você mais de 17 mil reais. Eu sei que esses valores aqui podem parecer meio distantes para muita gente, dependendo da situação financeira que você se encontra hoje. Mas pensa comigo, quanto esforço e tempo você precisa colocar no seu trabalho ou no negócio que você toca para você receber 1.000, 2.000, 3.000 reais a mais além do que você já está fazendo? Com fundos imobiliários, eu tenho alunos fazendo muito mais do que isso, gastando menos de 1 hora por mês. Por exemplo, o Alexandre, no último mês, recebeu mais de R$ 1.600 somente de dividendos. O Davis recebeu mais de R$ 2.900 e o Michel recebeu mais de R$ 2.600. E todas essas pessoas começaram do absoluto zero. Foram construindo renda com os investimentos, o que é totalmente possível você fazer se você tem aí R$10 para começar. Cada fundo imobiliário tem uma cota, um valor de uma cota. E você pode comprar fundos imobiliários e depois de 30 dias passar a receber aluguéis mensais. Então, independente de quanto dinheiro você tem ou de como você está hoje para você começar, você consegue investir em fundos imobiliários de forma inteligente e construir renda mensal para você não ficar dependendo do INSS. Eu nem estou falando aqui que você tem que parar de contribuir para o INSS, tá? Até porque você nem deve fazer isso. O INSS é uma outra coisa que você tem aí com base no seu emprego. O investimento é algo que você está construindo, então você não precisa ficar dependendo de um ou de outro, você pode ter os dois. Porém, eu e você fomos condicionados a nunca pensar na nossa aposentadoria porque está muito longe, tá só lá no final, depois de 30, 35 anos, só que lá no final, depender apenas do INSS é muito mais arriscado do que você começar a investir hoje. Você pode começar uma construção de uma carteira de fundos imobiliários com muito pouco. Então, o INSS é algo que não é sustentável pensando no longo prazo. Não te traz segurança nenhuma e lá na frente, se der tudo certo, você ainda fica dependendo do governo, você ainda fica dependendo de uma reforma da Previdência, sem patrimônio e no máximo que você vai poder ganhar é de R$ 1.500 a R$ 8.000 por mês. Sinceramente, esse valor não te coloca nem na classe média hoje. Imagina depender só disso daqui 30, 35 anos. Agora, uma segunda opção é você construir um plano que já foi testado, validado e que encurta todo esse caminho. Foi pensando nisso que eu criei o Renda com FII, que é meu curso específico de fundos imobiliários com foco em renda mensal, onde em 30 dias eu te ensino a fazer de 1.500 a 4.000 por mês. Dentro desse curso, você aprende em 30 dias como várias e várias pessoas já estão recebendo mais de 1.000, 2.000, 5.000 reais de aluguel todos os meses usando a estratégia que eu ensino. Como eu sempre falo, eu já li vários livros, fiz muitos cursos, testei muita coisa na prática, errei, acertei muito e você não precisa fazer todo esse caminho que eu já fiz, errar tudo que eu errei para você começar a ter resultado. Você não precisa também gastar mais de 1 hora por mês para acompanhar e potencializar os seus investimentos, porque eu já desenvolvi uma estratégia prática e validada que é só você copiar e colar nos seus investimentos que você vai ter resultado também. Assim que você entra dentro do Renda com FII, você já tem acesso completo a todas as aulas, acesso à minha carteira de investimentos, acesso à nossa comunidade de investidores, acesso a ranking de dividendos, clube do livro, tem todo um ecossistema ali pronto para abraçar você e te ajudar nos seus investimentos. E o mais importante, você já tem acesso total à estratégia para ganhar dinheiro de verdade em apenas 30 dias. Então, escaneia esse QR Code que está aparecendo para você aqui na tela ou clica no primeiro link que está aqui na descrição e também aproveita e me diz aqui nos comentários. Você já investe em fundos imobiliários? Sim ou não? Comenta aqui se você ficou com alguma dúvida, também pode deixar aqui para mim nos comentários e não se esquece, não dependa somente do INSS, porque o INSS tem prazo de vida curta e é muito mais arriscado você depender somente do INSS do que você começar a construir uma carteira de investimentos. Se inscreve no canal, te vejo no próximo vídeo.